Olá, tudo bem com você? Que bom ter sua companhia, que bom que Deus separou esse momento para estudarmos a Bíblia. Hoje nós estudaremos Daniel capítulo 7, com o tema Os 4 Animais. O texto diz o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. A partir daí, Daniel vai começar a descrever alguns animais que ele via subindo desse mar. Então, esses são símbolos que aparecem no livro de Daniel, e a própria Bíblia identifica o que cada um desses símbolos significam. Ventos em profecia significa guerras, mar em profecia significa povos, e animais significa reis ou reinos. Então, o que Daniel está dizendo aqui é que haveriam muitas guerras e que do meio dos povos surgiriam nações que dominariam o mundo. Mas vamos ver como são esses animais e o significado de cada um deles. Daniel 7,4. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Você sabe que o leão é um símbolo de força, de poder. Já as asas de águia representam agilidade, voo longo. A Babilônia, então, tinha essas qualidades. Era muito forte e também tinha uma capacidade de conquista, de agilidade muito grande. Além disso, essa figura, o leão alado, aparecia dentro da cultura babilônica no que diz respeito ali aos aspectos da religiosidade. Por diversas vezes, o leão alado é representado ao lado do Marduk, o deus dos babilônicos, batalhando em favor dos babilônicos. Então, esse é um símbolo para a Babilônia. Depois surge um segundo animal, um urso. Daniel 7,5 diz: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. A gente sabe que esse segundo animal representa um segundo reino, e o reino que sucedeu à Babilônia na história foi o dos Medos e dos Persas. A gente sabe que eram 2 reinos, os Medos liderados por Dario e os Persas liderados por Ciro. Ambos se uniram e assim eles se tornaram um único império. A gente sabe que o reinado de Ciro, dos Persas, ele se sobressaía aos Medos de Dario. Por isso, esse urso tinha um dos lados mais alto do que o outro. E o texto fala que esse urso carregava em sua boca 3 costelas. Essas 3 costelas certamente eram um símbolo para as potências que os Medos e os Persas tiveram que derrotar para se tornar uma grande nação mundial. E estas eram Lídia, Egito e Babilônia. Mas depois dos Medos e dos Persas surgiu ainda um terceiro império, representado aqui por um leopardo alado. O texto diz: Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Você já sabe que o leopardo é um símbolo de agilidade e de força. Imagina então um leopardo alado com 4 asas. Então ele era muito forte e muito ágil. Esse terceiro animal representa o reinado da Grécia, liderado a princípio por Alexandre o Grande. Você que conhece a história sabe que Alexandre o Grande, em pouco tempo, ele conseguiu expandir o território dos gregos e também ele morre muito novo. Alexandre o Grande ele vai morrer muito jovem e no lugar dele, 4 generais vão assumir o Império da Grécia. Esses são Seleucidas, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Por isso, esse leopardo possuía 4 cabeças. Mas a gente sabe que depois que o reinado dos gregos é dividido para esses 4 generais, ela vai perder sua força e depois nunca mais vai ser a mesma. E então surge um 4º animal. O texto diz: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Esse quarto animal certamente representa o Império de Roma. Roma se tornou muito forte e abateu os gregos. Eles são representados também em Daniel capítulo 2 pelas pernas de ferro. O texto diz que esse quarto animal, terrível e espantoso, ele possuía 10 chifres. Chifres em profecia é um símbolo para reis. Então, em algum momento, esse quarto império seria dividido em 10 reis, ou 10 tribos bárbaras, o que a gente vai conhecer depois mais tarde como a Europa dividida. Mas o que chama atenção nesses chifres, deste quarto animal, é que a Bíblia fala que destes chifres surge um chifre pequeno, que tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. E eu quero também meditar um pouco nesse chifre. O texto diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse chifre pequeno, a gente percebe que a natureza dele é diferente dos animais e também dos outros chifres que vieram antes dele. Isso porque aqueles animais e aqueles chifres, eles estavam batalhando por questões territoriais, eles queriam expandir seu reino, era uma disputa política. Porém, esse chifre pequeno, que vai surgir aqui e abater 3 daqueles chifres, ele faz guerra contra Deus, ele persegue os santos de Deus, ele tenta mudar os tempos e a lei de Deus. Então seria um poder religioso. Então, desse quarto império, o Império Romano, surge um poder religioso desse império, uma religião romana. E aí, diz que esse poder dominaria por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Convertendo isso em tempo profético, a gente chega a 1260 anos e você vai ver ali a Igreja Romana durante 1260 anos perseguindo o povo de Deus, mandando eles para as masmorras, assassinando algumas pessoas a sangue frio, mandando para fogueiras todos aqueles que se levantavam contra o poder romano. Porém, querido, a Bíblia ela não para por aí. Em Daniel capítulo 7, nós terminamos o capítulo ali com uma mensagem de esperança. Esse poder religioso que se levantou e perseguiu os santos de Deus, esse poder seria abatido. E a gente vê também que os reinos deste mundo, representado por esses animais, eles não são eternos. Porém, querido, Deus está preparando para nós um reino que não foi preparado por mãos de homens, um reino eterno, onde todos aqueles que forem fiéis a Deus hoje poderão desfrutar com Ele para todo sempre. Esse é o desejo, querido, se preparar para este reino? Então ore comigo. Pai querido, obrigado por nos ajudar a entender mais uma vez a Tua Palavra. E pedimos ao Senhor, Deus, para que nos ajude a nos prepararmos para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém.